do Renan Santos. É isso, você que está com a gente pela sua Smart TV, em casa, no trabalho, tem mais um intervalinho, é o terceiro, tá? A gente tem 4 no Acorda Metrópolis. Em 2 minutinhos você já está de volta para continuar acompanhando toda a nossa programação ao vivo. E você que segue comigo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, porque no YouTube não tem intervalo, o meu bom dia, muito obrigada pela sua mensagem. Manda mensagem aqui, participa da nossa enquete. A enquete de hoje é também sobre eleição, mas sobre ali aquela questão da reaproximação, o selo de paz, o abraço dos amigos de Lula com Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Inclusive, para eles tocarem, tirarem do papel, avançarem com pautas muito importantes para o Brasil, mas que interessam muito a aprovação para o presidente Lula para a reeleição dele. Fim da taxa das blusinhas, o fim da escala 6x1, terras raras e outras pautas bastante interessantes. E aí a gente está te perguntando, será que essa paz entre os três vai ajudar o presidente Lula na reeleição dele, na campanha de reeleição? Para 57% da nossa audiência, agora 58%, 57%, está aí. Não. E para 42% da nossa audiência, sim. Isso deve ajudar. Está bastante empatado agora, o não está crescendo. Mas é isso, manda sua mensagem, responda a nossa enquete e um abração. Dê like também na nossa live, se inscreva no nosso canal para você continuar muito atento a tudo que a gente produz aqui, além das nossas lives, das nossas transmissões ao vivo, dos nossos programas. A gente também sobe lá todos os programas na íntegra para você assistir tudo de novo. Também os cortes das entrevistas para você curtir e compartilhar. E os cortes também estão nas nossas redes sociais, é tudo @Metrópolis. Vamos seguir aqui, falando disso tudo. A gente ainda não terminou de falar de todos os temas da entrevista do Renan Santos com o Vinícius Passarelli. A gente tem até mais um trechinho para tocar dele aqui, mas antes, Vini, queria ouvir também do André essa questão toda dessa preparação. É o que a gente sempre está falando aqui do Renan, mas acho que vale o parênteses. Vini, a gente estava ao vivo juntos na transmissão ali das lives de pré e pós-debate da Band, que foram muito mais interessantes do que o próprio debate da Band, porque foi um debate muito esvaziado. Mas a gente falou muito sobre a preocupação ali de como seria o discurso do Renan Santos, que ele é conhecido como esse discurso mais agressivo, que vai para cima, e no debate ele modulou isso também. E o que você está trazendo para a gente é que na sabatina ele modulou bastante, né? Ele não foi agressivo com os apresentadores. Ontem a gente pontuou que Ronaldo Caiado interferiu bastante a Renata Vasconcelos, até com o André Chalders, nosso outro colunista, que é repórter da coluna da Andresa Matais. E o Renan Santos, que talvez tinha essa expectativa de que ele pudesse ser bastante agressivo, ele não foi, o André. Então também está muito atento a essa modulação do discurso mais radical, a depender do ambiente que ele está. E isso é bastante inteligente, é de quem está sendo bastante preparado, né? Sem dúvida. E, na verdade, como o Vinícius bem colocou, eu até comentei durante a sabatina que ele acionou o modo Ciro Gomes. Teve um momento ali que era o próprio Ciro Gomes, com números, com dados, assim, prontos. Você não sabe se é verdade ou não, mas você está dando números. E o eleitor gosta disso. Esse cara estudou, esse cara sabe. Então, ele é um homem público em construção. Ele é novo ainda, né, bastante jovem, mas é uma figura em construção. Certamente ele está pensando em 28, talvez a prefeitura de São Paulo, né? Mas ele tem um pouco disso, o médico e o monstro, né? Jekyll e Hyde. Ontem ele estava do lado o médico, né? Ele estava bem tranquilo, conduzindo bem a sabatina. Em certos momentos parecia que ele estava realmente comandando a sessão e não os dois, a Renata Vasconcelos e o César Tralli. Então, nesse sentido, ele se saiu muito bem. E comparando com como eu falei, dois políticos mais experientes que vieram antes dele, ele saiu muito bem, inclusive muito melhor do que no domingo, no debate da Band, onde ele estava mais monstro, né? Ele estava o Hyde, né? Porque ele estava realmente ali, ele estava mais, assim, fora do controle, que negócio da fralda, colocando as fraldas ali nos púlpitos vazios do Lula, do presidente Lula e do Flávio Bolsonaro.
Então, ele sabe aonde ele está jogando, qual é o campo que ele está jogando naquele momento. E isso é uma demonstração de inteligência, realmente, e de autocontrole, inclusive, né? Nesse sentido, foi uma grata surpresa. Eu esperava muito mais treta, vamos dizer assim, e não houve, não aconteceu, pelo contrário, né? Então, eu quero, ao final, depois que o Augusto Cury, no sábado próximo, terminar a sabatina dele, fazer um balanção de quem saiu melhor, quem foi pior, mas por hora o Renan está realmente se mostrando uma figura bastante interessante, sem entrar no mérito, como eu falei. Sim. Vou chamar mais um elemento para essa conversa, porque daqui a pouquinho a gente também vai falar de Romeu Zema. Então vou chamar o nosso diretor da sucursal do Metrópolis.com, lá em Minas Gerais, o Rafael Veleda. Veleda, é sempre muito bom te ter aqui, muito bom dia. A gente está sem um áudio também. Ô Vini, então vamos terminar o Renan Santos, continuar falando aí desse resumão da participação do Renan. Acho que a gente pode falar sobre esse outro momento polêmico, né? Agora a gente tem o áudio do Veleda, então deixa eu dar meu bom dia. Bom dia, Nath, André e Vinícius. Sempre bom participar aí desse debate político. Bom momento para a nossa profissão, né? Político é tipo parque de diversões. Ô, Vini, é isso. Vamos falar desse outro momento polêmico. Daqui a pouquinho a gente fala de Zema com o Veleda, mas desse outro momento polêmico do Renan Santos na sabatina da Globo, que o Zema já participou, mas que ele falou ali, ele fala muito sobre segurança pública, isso a gente já disse aqui, e fala muito sobre a desfavelização, né? Ele quer acabar com as favelas pelo Brasil todo. E tem aquele discurso do bandido bom é bandido morto. E ele trouxe isso ontem com outros termos, usando outros exemplos, mas se aprofundou dentro da sabatina da Globo. Ele foi questionado ali por essa fala dele de que bandido tem que jorrar o sangue do bandido, né? E aí ele até usou uma imagem que também é inteligente do ponto de vista do público e até do debate, né, do convencimento, que ele fala, se um bandido... Ele cita um caso que aconteceu recentemente, né, de um ladrão ali atirando na cabeça de uma vítima que estava tentando... evitar um assalto ali à namorada, né? Acho que foi esse o caso que ele citou. E ele diz, olha, entre jorrar o sangue ali da vítima, eu prefiro que jorre o sangue do bandido, enfim. Esse discurso bastante virulento ali de combate e de linha dura, né, no combate ao crime e à segurança pública. Tem aquele slogan que até ficou famoso na campanha dele, ainda na pré-campanha, né, nos primeiros eventos ali nacionais da pré-campanha do Renan Santos, de prendeu, matou, né? Então, de fato, ele tem esse discurso bastante radicalizado na área da segurança pública. O debate depois disso, né, Nath, ele enveredou por um assunto que talvez seja o ponto fraco ali do Renan e do Missão e do MBL, enfim, que é a questão das mulheres, né, e da violência contra a mulher, porque tem um episódio que... Acho que é o episódio mais polêmico, a gente pode dizer assim, da história do MBL, que não é polêmico, na verdade, né, é um episódio bastante grave, do Arthur Duval, que foi um dos primeiros parlamentares com mandato do MBL, né, o conhecido Mamãe Falei, chegou a ser cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois daquela fala bastante lamentável, né, em relação às mulheres na Ucrânia. Acho que todo mundo lembra desse episódio. E o Renan, ele não titubeou ali na hora de falar que foi, de fato, foi uma declaração ruim, mas ele não pôde deixar ali de ressalvar o que eu acho que foi um erro ali dele na entrevista, de que aquilo foi mandado num ambiente privado, né, num grupo de amigos, como se justificasse uma declaração daquela natureza, né? Então foi um momento ali, talvez, acho que o pior momento do Renan nessa sabatina, dizendo ali que, de fato, foram declarações ruins, ele poderia ter evitado, mas foi um áudio privado que foi vazado e ele sofreu as consequências disso, perdeu o seu mandato na Alesp. Ele até justifica que diz que, na verdade, ele acha que ele perdeu o mandato nem exatamente pelo áudio, mas pelo fato dele ser oposição à época ao governo de São Paulo. E aí, na sequência, ele foi questionado sobre o fato, que chama bastante atenção também, de 92%, a Renata Vasconcelos leva esse dado, né? Agora não lembro se é ela ou o Trali, mas eles colocam esse dado ali de que 92% dos filiados do partido são homens, né? E por que isso, né?
E aí o Renan justifica de que, na verdade, as mulheres que participam do movimento, e aí ele sempre usa esse caso da Amanda Vettorazzo, que é a vereadora aqui de São Paulo e que é a coordenadora da campanha dele, né? Dizendo como que ao longo da trajetória dela dentro do MBL, ela sofreu ataques, perseguições machistas, misóginas. Então ele diz que há um certo receio de mulheres participarem do Missão e do MBL pelo fato dessa violência de gênero mesmo política. A gente sabe que isso de fato acontece, não só no Missão, mas acho que é algo generalizado ainda, infelizmente, na política. E ele diz, olha, na esquerda, quando esse tipo de coisa acontece, é muito reverberado, inclusive pela mídia e tal. E já com um partido ou um movimento de direita, isso não é muito falado. E, de fato, a Amanda Vettorazzo, na trajetória dela, sofreu bastante coisa mesmo nesse sentido. Eu mesmo já entrevistei ela para falar de situações do tipo. Ela chegou a ser perseguida por um stalker, né, depois da campanha de 2024. Essa pessoa, inclusive, chegou a ser presa depois. Ela é bastante vítima também desses deepfakes, né? Isso rola muito nesse submundo das redes sociais, dos movimentos de direita e de extrema direita. Então, esse foi um tema ali trazido pelos entrevistadores, interpelados pelo Renan, que eu acho, novamente dizendo, eu acho que é um dos pontos fracos ali, de fato, do Renan Santos e do Missão. Eu acho que o próprio Renan pode repensar as próprias atitudes, né? Ele atacou a primeira-dama Janja no debate da Band sem nenhum motivo. Não tinha nenhum sentido dele falar da Janja. Ele não falou sobre atitudes políticas da Janja, ele só disse que o presidente Lula deveria preferir ir ao debate ao invés de ficar em casa com aquela mulher, né? Então, assim, qual é o sentido? Quando que um homem sofreria a mesma coisa? Quando que o marido de uma mulher candidata seria mencionado dentro de um contexto desse? Nunca, isso não aconteceria, como nunca aconteceu e não vai acontecer, porque os homens não sofrem esse tipo de situação. Então, o próprio Renan poderia repensar as atitudes dele antes de atacar uma mulher sem nenhum sentido, né? E isso ele já larga a campanha também atacando mulheres sem nenhuma motivação, sem nenhum sentido. A Vettorazzo, depois, durante essa semana, já apareceu com um destaque, né? Ele tem dado muito destaque a ela, porque parece que é, inclusive, das poucas mulheres, né, que ele pode se prender e usar dentro desse discurso do reforço feminino, da importância das mulheres para a política brasileira, ali naquele caso da denúncia, né, da tentativa ali de corrupção dentro da própria campanha do Renan Santos, fez ali toda uma cena. Muita gente está questionando se isso foi real, se foi puramente teatro. Isso a gente vai descobrir com o tempo, mas ele realmente tem destacado bastante. Ontem a gente conversou com o Ramiro Brits, o Vinícius, Veleda e também André, e o Ramiro levantou essa hipótese porque eu falei para o Ramiro, mas será que o Renan não está usando a plataforma da eleição de 2026 para ir ser um candidato à prefeitura em 2028, né, de São Paulo e tudo mais? E o Ramiro pontuou que Renan mesmo ou outros candidatos, outros nomes do Missão, inclusive a vereadora, pode ser um nome interessante lá para frente. Acho que essa discussão também é muito interessante de trazer, do quanto Missão pode focar em outros cargos a partir desse sucesso todo do Renan, que a gente já pode dizer, né? Durante esse comecinho de semana a gente falou pouco de Lula e Flávio, até porque eles não foram ao debate, ainda não participaram da sabatina da Globo, e os candidatos que mais têm sido falados são o Renan, o Caiado e o Zema. Antes da gente passar para o Zema, com o Veleda, eu queria que a gente chamasse essa última fala que a gente tem separado aqui do Renan sobre o sangue dos bandidos, que é melhor ter o sangue do bandido do que dos inocentes aqui no Brasil, dentro dessas ações todas criminosas. Vamos acompanhar. Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele, o sangue que tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses... É isso, André, tá aí. É esse discurso mais violento, mais direto, mas que, para a sabatina, como a gente falou, ele modulou bem. Aí mesmo nesse momento em que ele usa palavras muito fortes, ele tá sério ali, sóbrio, né?
é realmente um discurso muito estudado, né? Sem dúvida. E olhando as pesquisas de opinião pública, né, que mostram quais as preocupações do brasileiro, segurança pública dispara na frente muito mais que economia, né? Uma coisa assim que chama a atenção da gente, né? Qualquer pesquisa, qualquer instituto, qualquer metodologia utilizada pelo instituto dá sempre a questão da segurança pública. E é aquela coisa, eles sabem onde está trabalhando. Eu, por exemplo, já comentei aqui, inclusive, tive um episódio há 2 anos, exatamente 2 anos, grave de assalto em casa, acordei com 3 armas na cabeça, eu sei o que é isso, você muda de opinião. Teve um evento também esses dias de um Corsa, de um rapaz que foi assaltado num Corsa por 2 rapazes numa moto, e ele vai atrás e mata os 2, atropela os 2 e mata. Aí eu fui nas redes sociais ver os comentários, todo mundo elogiando, falou, esse cara merece uma medalha, esse cara é um herói, não é o Batman, mas é um herói. Então você vê que a opinião pública está preocupada com isso, o cidadão está preocupado. Então, quando um candidato vem com esse tipo de discurso, fazendo esse gestual, inclusive, fazendo aquele movimento da arma, tudo, pum, faz assim, mostra que realmente ele sabe passar a mensagem. E o receptor dessa mensagem, o eleitor, poxa, esse cara está falando o que eu queria falar, ele está com as posições que eu tenho, né? E ele tem a coragem. Então, nesse sentido, ele foi muito bem. É um terreno, digamos, segurança pública é um terreno sem entrar no mérito da violência que ele prega, né, da matar indiscriminadamente, sem chance de julgamento e tudo mais, mas esse discurso ele domina bem e ele tem respostas positivas. Ele sabe disso, por isso é que ele adota esse tipo de comportamento na principal arena, que é a sabatina global. E o Renan também traz a coisa ali do... Se eu não concordar com a lei, eu não vou respeitá-la. E aí me lembra, acho que é um ótimo gancho para a gente falar de Zema, porque o Zema é desses candidatos que mais tem batido ali no Supremo, né? Fez vídeo ridicularizando os ministros do Supremo, isso incomodou bastante gente do judiciário, né? Do alto do judiciário brasileiro. Mas o Zema vem tentando achar o seu caminho. O Rafael Veleda não participou do debate, mas participou da sabatina da Globo, não foi bem, não teve uma boa repercussão. As pessoas acharam que ele não tinha propostas, que ele não estava bem preparado, bem diferente da situação do Renan Santos. Mas ele continua cumprindo as agendas dele com essa expectativa de para que lado o Zema vai. Será que ele vai ser um suporte para o Flávio Bolsonaro? Será que não? Será que ele vai desistir da candidatura antes mesmo do primeiro turno? Ou vai entrar com apoio ao Flávio só no segundo turno? O Rafael Veleda tem ainda mais informações sobre o dia a dia do Zema, que volta a Minas Gerais, né, o Veleda? Zema está de volta às suas bases aqui, Nath. Ele está num momento muito ruim da campanha, realmente, como você falou. Faltar o debate da Band foi bastante criticado, porque tudo que o Zema precisa é ser conhecido. Ele não é conhecido para fora do Sudeste, regiões Nordeste, Sul. O Zema ainda é uma pessoa, um político que ninguém sabe quais são as suas ideias, o que ele defende. É um político que precisa ser conhecido. Ele não foi ao debate, depois, como você disse, ele foi mal na sabatina da Rede Globo. E ele está enfrentando essas notícias que são péssimas para a candidatura. Por exemplo, a gente falar de possível desistência, falar que ele está mal em Minas. A gente acabou de publicar aqui uma pesquisa Real Big Data, vou pegar aqui os números de primeiro turno. Para Minas Gerais, no primeiro turno, na pesquisa presidencial, a gente tem Lula com 39%, Flávio Bolsonaro com 34%, e o Zema bem atrás, com 9%. Depois seguido por Renan Santos, com 5% em Minas, Pablo Marçal com 4%. O Zema, ao contrário do Caiado, que vai bem em Goiás, ele está indo muito mal em Minas, né? Um terceiro lugar, ameaçado pelo quarto lugar e longe do Flávio, né? Ele vê o Lula e o Flávio aqui brigando cabeça a cabeça e ele na Nico também, só um pouco melhor do que a situação dele para o Nacional. Por isso, desde ontem, ele está aqui em Minas. Ontem ele foi a Teófilo Otoni, hoje ele está em São Francisco, no norte de Minas, está visitando obras de uma ponte que foi o governo dele que lançou, a ponte entre São Francisco e Pintópolis, no norte de Minas,
e ele está tentando resgatar a memória da população mineira sobre as coisas que o governo dele trouxe, para tentar se recuperar um pouco, pelo menos aqui no estado, e sair dessa patinação que ele está, né, na campanha, e poder falar de outros assuntos. Ele não quer responder se ele vai ou não desistir da campanha, porque isso é péssimo, né? Enquanto a gente está falando dos bons momentos do Renan Santos, né, foi bem na forma, apesar de concordar com vocês que ele não foi tão bem no conteúdo, ele está num momento bom e está disputando ali com o Zema, se ele aparecendo muitas vezes na frente do Zema. Então, o Zema ele precisa de um fato novo para tirar a campanha dele da lama nesse momento. Pois é, e é tão diferente da situação, por exemplo, de Ronaldo Caiado, que em Goiás, onde ele foi governador 2 vezes, está na frente. Ele é o primeiro colocado em diversas pesquisas de intenção de voto. E o que o Veleda está nos pontuando é que o Zema não é totalmente o contrário. Ele perde de gente em algumas pesquisas como o Renan Santos, que era uma figura desconhecida, né? E ele foi governador do estado por 2 mandatos. Não foi um governador com uma desaprovação gigantesca, né? Ele seguiu o trabalho dele, tanto que foi reeleito. Mas mesmo assim, não engrena o André. E se engrenasse em Minas Gerais, ia ajudar tanto, né? Minas, que é esse estado-chave, quando a pessoa vence, em Minas vence a eleição, é impressionante. O estado central, né? Literalmente, né? Você olha o mapa do Brasil, Minas pega tudo, né? O Veleda sabe muito mais que a minha pessoa aqui, mas de fato é uma coisa assim impressionante. Mas também tem a estrutura partidária, né? O Novo é um nanico. O Novo é um nanico que realmente prometeu muito desde a fundação do partido em 18, né? Com Amoedo e tudo mais, mas não se materializou isso. Essa é uma eterna promessa, né? E mostra agora esse nanismo do partido se reflete nos números e na campanha do Zema. E como o Veleda falou, foi um grande erro dele em não comparecer ao debate da Band, mesmo porque ele não tem tempo de TV, rádio e TV, né? Ele não vai aparecer na propaganda que começa amanhã, né? Ele e o Renan, mas o Renan tem outros instrumentos, inclusive as redes sociais, que ele trabalha muito bem, né? Transita com muita facilidade. O Zema não. Então o Zema realmente é uma coisa assim, é uma campanha muito ruim, que a gente fala, em geral, essas figuras saem maiores. Veja a Simone Tebet e a Soraya Tronic, na campanha passada presidencial de 22, saíram muito maiores do que entraram. Agora o Renan está se mostrando uma figura, o Zema não, vai sair. O que vai ser do Zema? Eu chamo de João Dória, ele vai voltar para a iniciativa privada, vai voltar para o grupo Zema, o grupo familiar que ele comandou, que foi fundado pelo bisavô dele, lá em 1923, e agora deve voltar para lá, para retomar os negócios da família, porque o que vai restar a ele? Quem que vai, por exemplo, sei lá, o Marcel Van Hatten se elege senador no Rio Grande do Sul? Há uma possibilidade, está disputando e está bem nas pesquisas. Está em 3º lugar, tem chances de pegar umas 2 cadeiras no Rio Grande do Sul. Você acha que ele trabalharia com o Van Hatten no eventual mandato no Senado? Seria um assessor de alto nível? Eu não vejo nada. Eu vejo o Zema realmente politicamente chegando a um precoce final. Não sei se o Veleda concorda com isso, mas a impressão que dá hoje é que ele caminha para isso. É muito interessante isso, né? E o exemplo do João Dória, acho que é fatal. João Dória ganha em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, derrubando o Fernando Haddad, né? Numa campanha assim que precisa ser estudada profundamente no marketing político e tudo mais, a coisa do acelera, ele vestido de várias profissões, gari, tudo quanto é coisa, gente da engenharia do trânsito, da CET, enfim, aquela coisa toda que, principalmente quem estava em São Paulo, viu a mágica dele acontecer, né? Sendo bom ou ruim, não é isso que está sendo discutido, mas o cara conseguiu. Aí, depois de prefeitura, vira governador de São Paulo, né? Que não é qualquer coisinha. Consegue ganhar o governo de São Paulo. Tudo bem também, tem um histórico, né? Lá, no caso, PSDB, quando o PSDB ainda era muito grande, e o João Dória também está muito ligado à derrocada do PSDB e tudo mais, mas consegue começar a vacinação contra a Covid no Brasil, né? Que também não é qualquer coisa, e morre na praia. Quando vai tentar alcançar o que mais queria, que era a presidência da República,
some, né? E volta lá para o lead, volta para o que ele fazia como empresário só. E o que o André está pontuando é que o Zema pode ter esse mesmo caminho. Mas é muito interessante, acho que também de analisar a política brasileira sob essa ótica, sobre esse foco, que é dessa, talvez, falta de foco dessas grandes autoridades de querer ter uma ambição gigantesca de projetos políticos, que na verdade não são nem de projetos políticos, mas de cargos políticos, talvez até para melhorar a vida deles como empresários, e não exatamente a vida do brasileiro, de gente do seu estado, enfim, porque é muito interessante, né? Parece que foca mais no cargo do que exatamente nisso, no projeto político, na melhoria do país e tudo mais. Acho que realmente é muito interessante a comparação. Antes da gente continuar, eu preciso chamar o nosso último intervalo. Para quem está com a gente pela Smart TV, são 2 minutinhos e você já vai estar de volta acompanhando toda a nossa programação ao vivo. E você que está comigo no nosso canal no YouTube, siga com a gente, siga mandando seu bom dia, o seu pitaco e também respondendo a nossa enquete, que é sobre eleição, mas sobre ali a aproximação de Mota, Alcolumbre, né, a paz que eles selaram, principalmente ontem, com o almoço que aconteceu no Palácio da Alvorada, e eles se dizendo muito positivos, confiantes, esperançosos para o futuro do país, com aprovações